Experiências da vida dos pais moldam o perfil genético das crianças. Sabemos que as regulagens geradas pelo meio ambiente, descritas acima, podem ser passadas de geração em geração. Um estudo importante, publicado pela Universidade de Duke em 1º de agosto de 2003, sobre biologia molecular e celular, mostra, por meio de experiências com ratos, que um ambiente rico pode ter influência mais forte que as mutações genéticas. Neste estudo, os cientistas observaram os efeitos de suplementos dietéticos sobre ratas prenhes com genes de cutia. Esse tipo de rato costuma apresentar pelagem amarela e obesidade extrema, o que predispõe a doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Na experiência, um grupo de cutias mães amarelas e obesas recebeu suplementos ricos em metil do tipo encontrado em lojas de produtos alimentares, ácido fólico, vitamina B12, betaína e colina. Esses suplementos foram escolhidos porque muitos estudos mostram que o grupo químico metil está associado às modificações genéticas. Ao contrário, em contato com o DNA, esses nutrientes modificam as características das proteínas cromossômicas reguladoras. Se elas se juntam ao gene e o envolvem, a carcaça de proteína não pode ser removida e as informações do gene não podem ser lidas, como o DNA metilado pode impedir ou modificar a atividade do gene. Dessa vez, as manchetes de dieta supera os genes estavam corretas. Ratas que tomaram metiladores tiveram filhotes de tamanho e peso normais e pelagem marrom, apesar dos genes cutia que herdaram da mãe. Já as que não tomaram os suplementos produziram filhotes amarelos, com tendência a ingerir quantidades muito maiores de alimentos que os filhotinhos marrons, e que dobravam de peso muito mais rápido que eles. Pobre ratinhos! A fotografia mostra... não vou nem ler porque vocês não estão vendo fotografia. Cota, esquece. Outros estudos mostram que os mecanismos epigenéticos são um fator importante em diversas doenças, entre elas o câncer, os problemas cardiovasculares e a diabetes. Na verdade, apenas 5% dos pacientes de câncer ou que apresentam problemas cardiovasculares podem atribuir suas doenças a fatores hereditários. A mídia alardeou a descoberta do gene do câncer de mama, mas deixou de mencionar que 90% dos casos desse tipo de câncer não está associado a genes herdados. A maioria ocorre por alterações induzidas pelo ambiente e não por genes defeituosos. As evidências epigenéticas foram tantas que alguns cientistas mais tradicionais começaram a mencionar o nome de Jean-Baptiste Lamarck, o evolucionista antes tão desdenhado que acreditava que os traços adquiridos por influência do ambiente podem ser transmitidos. Bem, voltamos ao ponto em que iniciamos este capítulo, o ambiente. Em meu trabalho de laboratório, pude testemunhar diversas vezes o impacto do ambiente modificado nas células que estavam estudando. Porém, foi somente no final de minha carreira de pesquisador em Stanford que a mensagem se tornou mais clara em minha mente. Percebi que a estrutura e a função das células endoteliais da mucosa dos vasos sanguíneos se modificavam dependendo do ambiente a que eram expostas. Quando eu adicionava produtos químicos inflamatórios à cultura, as células se transformavam rapidamente em macrófagos, os limpadores do sistema imunológico, responsáveis por eliminar corpos estranhos. O mais interessante foi constatar que, mesmo após eu ter destruído seu DNA com raios gama, elas ainda se transformavam. Ou seja, mesmo funcionalmente enucleadas,
essas células endoteliais conseguiam modificar seu comportamento biológico em resposta a agentes inflamatórios, da mesma maneira que faziam quando tinham seus núcleos intactos. Isso me mostrou claramente que apresentavam algum tipo de controle inteligente, apesar da ausência de genes. Olha a inteligência inata, a qual Cryon sempre fala. 20 anos se passaram desde que meu mentor, Yves Koenigsberg, me orientou a analisar o ambiente quando as células estudadas adoecem. Mas somente agora compreendo exatamente o que ele quis dizer. O DNA não controla a biologia e o núcleo não é o cérebro das células. Assim como eu e você, elas são moldadas pelo ambiente em que vivem. Então, finalmente entendi a célebre frase: é o ambiente sua besta. Final do capítulo 2. Aliás, final do capítulo 2.